Pronto, agora sim, iniciando Agora aqui sim, né? Todo mundo. nosso webinar sobre o impacto da reforma tributária no setor imobiliário, é oferecido aqui pela Santos Consultoria Tributária. Passo a palavra aqui para o sócio fundador Joselito Santos, vai fazer as devida abertura. Santos, fica à vontade. Obrigado, Alexandre. Boa noite a todos, certo? Sejam muito bem-vindos aqui para o nosso evento. A gente procurou tratar o material que está aqui não como algo que vai responder tudo para vocês. Eu acho que esse momento é um momento em que, em razão da lei complementar, em razão do próprio PL que está sendo votado esses dias, o 108, a gente tem muito mais questionamentos do que respostas. Seria uma arrogância da minha parte dizer que eu tenho as respostas que muitos de vocês estão querendo ouvir. Por outro lado, quando a gente estava conversando hoje sobre alguns slides, uma coisa, ou só um item de um slide, Alexandre Diego, entramos num verdadeiro debate. Né? Ele até brincou, hoje estava para fazer um podcast dessa conversa. E isso, gente, se deu com um só item do que a gente vai apresentar aqui. De modo que o fim dessa história que eu estou contando para vocês é de que eu acho que o nosso objetivo hoje é sair com perguntas melhores, qualificar as nossas dúvidas e sair do mais do mesmo, tá certo? Então, se a gente conseguir chegar lá na ponta, lá no último slide, com uma mente mais aberta para o tamanho da transformação que a gente tem que enfrentar, e também para os meus colegas contadores que estão aqui, os amigos advogados, existe um grande mercado. Para os executivos que vão participar aqui, clientes, que a gente tem hoje uma sala bem interessante, porque tem contador, advogado, membros de conselho, executivos e empresários. A gente tem bem misturado, o que vai tornar as perguntas e o debate bem mais amplo. Um ponto, tá, gente? O objetivo também do nosso debate, ou a forma que nós vamos conduzi-lo, é uma forma estratégica, é uma forma voltada para planejamento fiscal. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a leitura da legislação e o e-book que vocês receberam, eu acho que ele é um material de apoio bacana. Mas se nós formos aqui ler ponto a ponto da lei complementar, eu acho que não seria um objetivo interessante, porque seria muito mais assim uma aula ou um curso, né, sobre reforma. A ideia aqui é a gente ir para o jogo, jogar duro e ver como é que a gente vai ganhar lá na frente, certo? Sem levar o jogo para os pênaltis, tá bom? Alexandre, vamos lá. Pessoal, um disclaimer, ou seja, uma observação, tá? Esse material hoje, até porque com a votação que vai haver nas próximas semanas, talvez ficou até marcada para hoje, muito do nosso material aqui, ou partes importantes, eles vão ser alteradas pela próxima lei complementar que tá para sair. Então, eu coloco esse disclaimer, dizendo aqui que a natureza aqui desse evento é um evento didático, né? Mais numa linha professoral, e que a utilização dele para fins consultivos não vai acontecer aqui. E eu sugiro que vocês não façam, em razão de que dessas mudanças que estão por vir, certo? Gosto até de dizer que uma pequena parte do que a gente está falando, embora a gente vá fazer um debate sobre isso, já vai ser alterado amanhã, vamos colocar assim, tá? Então, só para que a gente tenha uma cautela na nossa fala de hoje. Quanto à questão, uma outra questão, se alguém estiver gravando, não tem problema, tá certo? Apenas eu queria que vocês tivessem uma cautela, porque várias pessoas vão fazer perguntas. Então, muitas vezes as perguntas podem ser perguntas um pouco mais densas, e aí tem um direito de imagem da outra pessoa, né? Então, nesse ponto aí é o que eu peço cautela. Da nossa parte, vocês podem gravar o evento todo, tá bom? Vamos lá, Alexandre. Apenas, apenas a título de informação também com relação a perguntas, fiquem à vontade para fazer as perguntas aqui no chat. Tá? Ao final do nosso webinar, a gente vai deixar um tempo, né? Vamos separar um tempo para analisar alguma dessas perguntas e responder ainda aqui dentro do webinar, tá ok? Vamos lá, gente. Pode passar, Alexandre. Olha aí, pessoal. O primeiro ponto que a gente colocou aqui, fez para vocês, foi esse mosaico, certo?
Esse é um mosaico que a gente está chamando mosaico da reforma tributária. E ele traz um panorama, eu diria que não completo, que eu já disse para vocês no começo que a gente não consegue contemplar tudo de reforma, seria arrogância da minha parte, mas ele traz pontos que eu elegi com o time que são fundamentais para o desenvolvimento de vocês. Vou dar aqui um exemplo. Veja que nas, nos pontos azuis, né, nas caixinhas azuis, nós temos as questões dos tributos centrais. IBS, CBS, o conceito de IVA dual, que eu vou ficar falando daqui para frente de IVA, tá? Para não ficar falando todo tempo IBS, CBS, tá? Split payment. Olha só esses quatro. Esses quatro, se seja empresários, contadores e advogados, nós não dominarmos, a gente já está fora do jogo, certo? Somado a isso, diversos conceitos, como cessão da unidade, regimes específicos, incorporação, permuta. É claro que aqui tem profissionais que dominam até mais do que eu a questão aqui imobiliária, tem advogados do setor imobiliário aqui. Mas vejam só, essa unicidade de conhecimento, ela não é suficiente para você fazer planejamento tributário daqui para frente. Na minha opinião, nunca foi. Mas vai ficar cada vez mais difícil. Então a gente fez essa estampa para que depois vocês possam estudar, por exemplo, IRPFM, é o imposto de renda que está vindo aí, que vem dos dividendos que vão ser tributados, que vem da obra, que se nós não fizermos um planejamento tributário adequado, a incorporação, o resultado da incorporação, seu VGV vai ser pior. Vou fazer como? Qual é o impacto do patrimônio de afetação? Até quando fica o RET? PF ou PJ? Vou comprar de PF ou comprar de PJ? O imóvel para um aluguel? Esse tipo de situação, gente, que eu diria aqui que tem um mínimo para que vocês dominem, certo? Para poder conduzir uma boa consultoria ou um bom trabalho nas suas empresas. Destaco uma coisa: nos nossos quadrinhos de societário, tem dois aqui que eu vejo como muito delicados com a Lei Complementar 214. Holding imobiliária e planejamento sucessório. É claro que no planejamento sucessório vai vir aí a nova lei complementar, que é do PLP 108, que vai dizer o que é que vai impactar em relação a planejamento sucessório. Mas, normalmente, ou eu tenho feito muito, trabalhos de planejamento sucessórios de pessoas que são, ora, incorporadoras ou detentoras de grande volume de imóveis, tá certo? Prosseguindo. Pronto. Vamos aqui, gente, dizer para vocês como é que começa o nosso trabalho. A gente tem quantas pessoas mais ou menos aí que já chegaram? 22. 22. Pronto. Tem aí, gente, mais ou menos uns 60 que vão perder essa explanação aqui que eu acho muito valiosa. O que é que isso aconteceu? Senão já tem decisão do IVA dual. Como é que é isso? Não, gente. Eu vou explicar que esse planejamento tributário, que foi um planejamento tributário malfadado, que não deu certo, logo de saída para, na construção, certo? Do nosso webinar, vocês vão refazer esse planejamento tributário ou repensá-lo, ele dando certo. Ok? Então vamos para o caso concreto aqui. Aí eu chamo aqui o apoio do Diego, quando ele, nas opiniões dele, que ele é apresentando, tem o tal Diego Soares e o Marcelo, que são dois consultores sênior de alto nível, que vão nos ajudar. Estão no momento de preparação, tá, gente, para a questão mais professoral de curso. Então, também peço que vocês valorizem, vamos dizer assim, as falas dele e os momentos um pouco de nervosismo, que é normal de quem está começando. Embora ambos sejam melhores do que eu, tá? Vamos lá, então. Aqui, gente, a Motolândia, Lajeado Limitada, ela fez o seguinte planejamento tributário. Criou uma empresa imobiliária, ela tinha no land bank dela um grande ativo, mas era um ativo administrativo, estava lá no imobilizado, e ela era tributada pelo lucro real, certo? Com zero prejuízo. O que é que acontece se eu sou tributado pelo lucro real quando eu vendo um ativo do meu imobilizado? Eu tenho que tributar pelo ganho de capital. Como esse ativo já estava todo depreciado, 34, ou quase todo depreciado, 34% sobre esse resultado. O imposto era muito grande, tá? O que foi que ela fez? Um planejamentozinho muito conhecido de criação de empresa veículo. Eu faço o quê? Você cria uma outra empresa.
Você faz o quê? Ele fez o quê? Ele constituiu uma empresa Dá para veículo, passar que a na gente gosta de Kombi para chamar. pegar as frutas e as verduras. Só um minutinho. Eu peço, por favor, aí, Pessoal, quem estiver com o microfone aberto, por favor, bote no mudo, por favor, só porque o áudio fica pronto, vazando, né? Aí pode atrapalhar um pouco a fala. pronto, obrigado, Diego. Obrigado também a pessoa aí que desligou e não tem problema nenhum, isso acontece. Vamos lá, gente. A Motolândia, então, criou uma empresa X imobiliária, no lucro presumido, certo? E vendeu esse ativo para a empresa X, no lucro presumido, pagando aí a conta que todo mundo tem na cabeça, né? 6,75 de imposto, alguma coisa do gênero. Naturalmente, dentro desse planejamento tributário, a gente tem um PIS e COFINS de 3,65, ok? Tributos estes que vão ser substituídos pela reforma sobre o consumo. Vão passar a ser, no caso, o CBS. Né? Então, pronto. Vamos ver aqui. O fisco fiscalizou essa empresa, a Receita Federal fiscalizou essa empresa e disse assim, amigo, tu passou um imóvel, certo? Por 40% do valor venal que tinha para a IPTU, por R$ 1 milhão, tu vendeu para a própria empresa tua e depois revendeu num curto espaço de tempo por 6 milhões. O planejamento tributário não se sustentou por algumas razões, tipo, tinha uma interposição, né, dessa pessoa fraudulenta, que é essa GEW, ela não tinha estrutura própria, ou seja, você vendeu para uma empresa que não tinha nenhuma mesa, certo? Era só um CNPJ, e essa empresa nova compartilhava recursos com a Motolândia através de MUS. O que é que significa, gente? Trocando em miúdos, nós somos a mesma coisa, certo? Não teve aí aquela diferença realmente no princípio da entidade. Opa, tu usa a minha estrutura, só existe no CNPJ, e aí eu vou usar esse CNPJ no lucro presumido como veículo para venda de imóveis. O fisco desconsiderou negativo. Você abusou de forma, simulou, vou tributar você como Motolândia. E assim o fez. A grande questão aqui é se valeria a pena hoje esse planejamento. Certo? E aí eu vou começar a soltar algumas coisas aqui, gente, para depois a gente voltar para cá no final da nossa apresentação, tipo valor de referência, certo? Redutor de ajuste, valor contábil, de quando é que esse imóvel foi vendido, vai ser vendido, algumas questões, gente, que ao final, vamos brincar que é o dever de casa, vocês vão ver se esse planejamento tributário poderia ser feito de uma maneira melhor ou sequer deveria ter sido feito. E esse É ponto, preste muita operação com parte atenção, relacionada, né? e operação com parte relacionada, e esse ponto, obrigado, Alexandre, operação com parte relacionada, um mútuo que foi feito, enfim, se com o IVA dual, com o novo IVA, os planejamentos tributários mudam radicalmente, tá certo? A gente termina a apresentação, depois volta, e aí vai ganhar uma caixa de chocolate, quem acertar a questão. Vamos lá, Alexandre. Pronto, posso pegar o gancho aqui? Pode. Vamos lá, gente. Iniciando aqui a conversa, né? Naturalmente a gente vai, como diz o Matuto, vamos começar aqui do começo, falando um pouquinho aqui sobre o princípio, né? Princípio que norteou aí a nossa reforma. Poderia citar aqui para vocês, não vou me alongar muito, porque o nosso tempo é curto, mas só dividir com vocês alguns princípios que nortearam aqui a nossa reforma. O primeiro dele, o princípio da neutralidade, ou seja, vocês já devem estar cansados de saber que a reforma trata-se da substituição de 5 tributos que incidem sobre o consumo por dois, né? E desses 5 eu vou pegar o exemplo aqui do ICMS para citar aqui no meu exemplo do princípio. Né? Vocês imaginem hoje o ICMS, o maior tributo sobre o consumo hoje que temos, e aí cada estado, aquele produto, ele é tributado de uma forma diferente, ou existe uma particularidade dependendo de estado para estado, né? Ou seja, como isso funciona, como é que fica a cabeça dos contadores hoje em dia, principalmente naquelas empresas que possuem filiais espalhadas aí pelo Brasil, que tem que cuidar de parametrização de sistemas e de formas de tributação diferente para o ICMS, a partir do estado onde aquele produto ele vai ser comercializado. Então, hoje nós temos, primeiro ponto, princípio da neutralidade,
tributação igual daquele produto em todos os estados, em todo o território nacional, né? O primeiro princípio. Segundo princípio, o do destino, ou seja, hoje o ICMS ele fica no estado produtor, naquele estado que está vendendo, né? Isso já está gerando, já vem gerando já há algum tempo uma forte discussão, muito por conta de que hoje as pessoas elas compram mais, ou fazem mais negócio via digital, né? Nós temos aí algumas redes varejistas que hoje operam principalmente no e-mail digital, e aquele imposto ele fica naquele estado onde está sendo faturado, emitida a nota, digamos assim, onde está sendo feita a operação comercial. E aí, para o ICMS surgiu aquela questão do DIFAL, venda para não contribuinte. Já se começou-se a trabalhar a reforma tributária a partir daí. Uma parte do ICMS fica no estado de origem, uma parte do ICMS vai para o estado de destino, onde a mercadoria está sendo consumida. E pegando esse gancho, a reforma tributária ela vai massificar isso, ou seja, de acordo com o princípio do destino, toda a arrecadação do IBS e CBS vai para o estado do destino, ou seja, para o estado onde estiver sendo consumido aquele produto ou estiver sendo consumido aquele serviço. Então, nós temos esse outro princípio norteador da reforma tributária. E, por terceiro ponto aqui que eu gostaria de comentar, o princípio da não cumulatividade. Isso, pelo que a gente está vendo sendo desenhado aí, principalmente na Lei Complementar 214, a princípio nós teremos uma base ampla de crédito dentro desse princípio da não cumulatividade, ou seja, hoje não posso tomar crédito de ISS pelo fato de ser um imposto cumulativo, por exemplo, não posso tomar crédito de PIS/COFINS quando a empresa for do regime cumulativo do PIS e da COFINS. Isso tudo vai acabar, tudo vai gerar crédito de IBS e CBS, tudo que eu falo, depois a gente vai cortando essas arestas, tá, gente? Aí eu estou falando de regra geral, né? Toda despesa que for consumida na operação da empresa, a partir desse conceito da não cumulatividade plena, poderia, poderia se tomar crédito de IBS e CBS. E por último, tenho que acrescentar, mesmo que a gente extrapole um pouquinho o tempo aqui, vocês vão me permitir, a questão da base ampla, né? Ou seja, a reforma tributária ela veio também com a intenção de cobrir operações onde hoje não tinham tributação. E agora a reforma tributária veio para cobrir, ou seja, aumentar a base de incidência tributária dos novos tributos, IBS e CBS. Como exemplo, posso citar a atividade de locação de bens móveis, né, máquinas e equipamentos, que era uma atividade que nós não tínhamos, por exemplo, tributação de ISS, não tínhamos tributação de ICMS, e agora com CBS e IBS, como o IVA dual, como o Santos comentou, vamos ter tributação dessa operação integral, assim como outras operações, como cessão de direitos. Por exemplo, nós não tínhamos incidência de ISS e ICMS, mas até o STF já decidiu que algumas seções tributariam o ISS. Agora acaba a discussão jurídica com relação a se o serviço incide ou não incide, se aquele produto incide ou não incide, não teremos mais esse tipo de discussão no nosso ordenamento jurídico. Toda atividade, a gente vai falar um pouco mais adiante, mas toda atividade onerosa vai ter sim incidência de IBS e CBS de forma ampla, né? Tá. Só Comentário, fazer uma Santos, observação. Diego. Fazer uma observação, gente, ó. A gente pensa que, por exemplo, quando a gente fala desses dois princípios, né, da não cumulatividade e da neutralidade, pô, é uma chatice, o princípio e tal. Mas quando a gente faz a leitura atenta da Lei Complementar 214, a gente já percebe, num certo grau, tá, um pouco de fragilidade nesses dois princípios, tanto de neutralidade como não cumulatividade. Algo que a lei, né, a lei ordinária vai ter que corrigir, tá certo? E eu vou dar aqui um exemplo aqui prático para vocês. Quem na casa de vocês, como tem muito contador, sabe fazer conta. Quem comprou casa ali, ou sob o regime do RET, ou presumido, vai dizer assim para mim, não, se é que foi 4% ou 6,75%, né, minha carga tributária, mais ou menos isso. Agora, vamos imaginar que essa tua carga tributária, imaginar não, é de se deduzir que essa tua carga tributária de 6,75, ela está englobando toda uma cadeia acumulativa.
Porque, exceto no momento de ser parte da indústria, né, com a indústria de cimento, por exemplo, que ali é não cumulativa, passa ali para um fornecedor, que aí provavelmente só em relação ao ICMS pode ter um regime especial, mas em relação ao PIS e COFINS pode ser no lucro presumido, e aí começa uma cumulatividade, aí vem a mão de obra que entra também dos funcionários do próprio distribuidor, trocando em miúdos, e aí compõe a receita da venda, trocando em miúdos. É simplesmente impossível a gente dizer hoje com precisão quanto é o custo tributário no setor imobiliário. E aí, os bons planejamentos tributários, eles quebram ou não têm o desafio da neutralidade tributária. Por quê? Porque quando a gente vai fazer planejamento tributário, a gente quer o quê? Eliminar sempre o tributo. Opa, como assim? É da área do Alexandre que eu vou falar aqui, porque ele é especialista de ICMS, mas muitas empresas mudam de local ou criam centros de distribuição, né, Alexandre? Para poder economizar ICMS, para ter regimes especiais. Opa, tá vendo como não há uma neutralidade, pessoal, em relação aos tributos? O que agora a legislação quer é o seguinte: não, você não vai abrir uma salinha ou alguma coisa lá em determinado interior, não, para ter um incentivo. Agora é neutro. As nossas decisões não vão ser pautadas por questões de incentivos fiscais. Basicamente isso, certo? Trocando em miúdos, o que se quer, gente, dentro do setor imobiliário, dentro do possível, nós temos a previsibilidade quanto é o tributo que a gente paga na ponta. Então, isso vai se dividir, estou dando aqui já um spoiler, isso vai se dividir entre um custo tributário cumulativo do passado, ou seja, se eu quiser comprar um apartamento agora, eu vou ter que pagar esse passado, né, dentro do preço, tá? E o futuro que vai ter um tratamento baseado em não cumulatividade e neutralidade. É muito importante se entender esses dois princípios, porque nós podemos enfrentar casos em que há inconstitucionalidade na não cumulatividade ou na própria neutralidade por conta de uma norma específica, tá bom? Pronto, seguindo, já que já comentamos aqui um pouco sobre o fato gerador, então vamos aqui para as hipóteses, né, de incidência, pegando o gancho aqui desses princípios que a gente acabou de comentar. Imaginem que esses novos tributos, gente, vamos tentar aqui simplificar. Pensem aí em situações onerosas, né? Então, a lei complementar ela diz que vai incidir IBS-CBS sobre operações onerosas, ou seja, operações onde haja contraprestação, contrapartida, né? Ela cita alguns exemplos, e esses exemplos a gente colocou alguns aqui, como, por exemplo, compra, venda, troca, dação em pagamento, licenciamento, concessão, cessão, mútuo, oneroso, doação com contraprestação, enfim. São situações onde a lei complementar ela prevê, mas não somente essas situações que estão dispostas na lei complementar 214. Qualquer tipo de operação que vocês façam, qualquer acordo que venha a ser feito, qualquer negócio jurídico que venha a ser feito, que existe uma possibilidade, nem que seja via cláusula em contrato ou acordo, de uma contraprestação, esse contrato, esse negócio jurídico, ele se torna oneroso e, sendo oneroso, regra geral, vai ser tributado por IBS e CBS. Posso acrescentar aqui um ponto adicional com relação à incidência, depois eu vou passar aqui para o Diego comentar, que a lei complementar ela também deixa claro que, dependendo do tipo de operação onerosa que venha a ocorrer, isso nada impacta em outros tributos que possam estar atrelados àquela operação. Né? Um desses tributos, por exemplo, tá aqui o ITBI e o ITCD. Né? O ITBI na transmissão de bem imóvel, caso venha acontecer, você vai ter que arcar com ambos os tributos, IBS, CBS e ainda o ITBI, como também no caso de uma doação onerosa, né? Além do IBS, CBS, você vai pagar o ITCM, o ITCMD. Correto, Diego? Exatamente, né? Como a gente comentou, né? A gente tem aqui, estão falando aqui de uma tributação de consumo em determinada gama de tributos, né? No caso do PIS, COFINS, ICMS e ISS, que estão sendo extintos para os outros os outros dois tributos que vão ser implementados, né? Que é o CBS e o IBS, né? Mas a gente continua tendo o ITCD, inclusive está tendo uma reforma, vai ter também uma
a reforma também para o ITCD, né, no PL 108, até na reforma do imposto de renda no 1080, então, tipo, no PL 1080, então, tipo, a gente vai ter outras tributos, né, também nessas operações, pode ter também outros tributos nessas operações, né. Um detalhe que eu gostaria de comentar aqui, também trazer por Santos também, né, é que é um ponto que a gente já discutiu aqui no escritório, né, porque é que tem algumas operações em que foram incluídas nessas, que foram indicadas, né, como inclusive lá na própria lei complementar, no artigo 4, em que a gente não tem a noção de essas operações serem onerosas por si só, né? Mas ele coloca lá e fica um detalhe de que poderia ser, a lei complementar gostaria de dizer, que tipo de operação é essa que ela quer tributar. O melhor exemplo que a gente tem aqui no escritório, por exemplo, que a gente discutiu, é a questão do mútuo oneroso, né? Para quem é contador aqui, né, a gente tem a ideia que existe dois tipos de mútuos, podemos chamar assim, o mútuo oneroso e o mútuo gratuito. O gratuito é aquele que eu não cobro juros, né? Que eu não tenho juros sobre aquele mútuo. E o mútuo gratuito seria aquele que eu empresto sem incidência de juros, né? A gente tem essa visão contábil e tinha essa visão também tributária nesse sentido, né? Que era o mútuo gratuito e o mútuo oneroso. A gente tem na legislação clássica, né, que eu não teria incidência sobre o mútuo, né? Eu tô emprestando um dinheiro e voltando um dinheiro, eu não teria essa incidência. Aí ele fala aqui mútuo oneroso. E aí fica a questão: que multa ele quer tributar? Que tipo de operação é este mútuo oneroso? Né? Mais na frente vai falar de base de cálculo. Qual seria a base de cálculo, uma vez que eu tenho também na não incidência, né, que também vai comentar mais na frente, a não incidência sobre rendimentos financeiros, né, sobre juros, rendimentos financeiros. Eu não tenho a incidência sobre rendimentos financeiros, eu não tenho a incidência no mútuo, porque é um dinheiro que vai e volta, né, em tese, aquele mútuo clássico, né. Então fica a discussão, né, a ser tratado possivelmente numa regulamentação, né, esperamos. O que seria esse mútuo oneroso que a lei complementar está trazendo? Que operação é essa de mútuo oneroso que seria base para a tributação do IVA dual, né? E outro também que a gente tem que dar uma trabalhada é a questão da doação, né? Que a doação por si só também não seria tributada, né? A tributação sem contraprestação, e quando a gente coloca aqui uma tributação com contraprestação, é a questão também de como seria essa contraprestação numa doação, né? Eu estou doando um bem, em tese que eu estou doando um bem, eu estou dando um bem por mera liberalidade, e aí que contraprestações é essas que podem ter um contrato, que tipo de contraprestações que eu posso ter em benefício do doador, que poderia fazer com que aquela doação seja um fato gerador de IBS e CBS, né? No caso, seria o valor da doação como um todo, nesse ponto. Exato. Pessoal, então, trazendo assim, essas informações que o Alexandre e o Diego trouxeram por uma questão estratégica, tá? Isso é uma questão estratégica para o nicho. A gente sabe que é muito comum em grupo econômico de natureza imobiliária ter, assim, né, parece uma penca de SPS, né? É um planejamento muito antigo, mas eu tenho 10, 15 empreendimentos, eu tenho 10, 15 SPS. Eu acho que vocês não vão discordar de mim. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, e é muito comum, até às vezes pelo nosso grau de formalidade ou por necessidade de caixa mesmo, essa é a verdade. Você transferir via multos, vamos falar que da SP1, eu disse 15 SPS. Da SPE1 para a SPE15, vou transferir R$ 1 milhão a título de multa. Embora os empreendimentos sejam de sócios, talvez de um sócio comum, o resto todo diferente. Ok. E isso acontece em todo o plexo negocial. É mútuo para cá, mútuo para lá. A gente tem experiência aqui de mútuos gigantescos entre várias empresas. E essa troca toda de mútuos começa, sem ônus, começa a trazer uma questão de solidariedade tributária. Mas vamos avançar. Quando eu digo que o mútuo é oneroso, como bem o Diego falou, eu só tenho incidência hoje, de forma clara, de que IOF e imposto de renda. Se for para a jurídica, né, a mutuante for uma jurídica, vai ter ali também a apuração de imposto de renda e de contribuição social no fim da linha. Mas esse mútuo oneroso é um mútuo feneratício de dinheiro mesmo ou é um mútuo de coisas? Esse foi o debate que a gente teve, eu e o Alexandre, que a gente bateu um papo muito longo. Porque aí isso muda, isso traz uma complexidade tributária dentro de um instituto que a gente nunca usava e seria a lei morta, que são mútuo de coisas. É muito difícil, a não ser na seara agrária, a gente fazer mútuo de coisas, tá?
Por outro lado, bem colocou o Diego, que Receita Financeira não vai tributar, a não ser para instituições financeiras, não vai ser tributada por IVA, ou seja, Receita Financeira decorrente do mútuo não tributa IVA dual. Mas, será que esse mútuo se refere a mútuo bancário e o legislador quis já colocar em lei complementar que eu vou tributar o teu mútuo, o teu rendimento de mútuo, banco, ou de fintech, seja lá do que for, do mercado financeiro? Sendo isso, a gente tem que olhar um pouco, quando sair a lei ordinária, como é que vai ficar o custo do dinheiro, certo? Por quê? Porque hoje na COFINS, se a gente se for uma instituição financeira, a gente tem uma tributação de 4% de COFINS, eu estou falando disso, e uma série de deduções de captação de recursos. E aí, isso, no fim da linha, gente, é tudo, porque para construir o seu dinheiro. E aí, isso pode ter um impacto no fluxo de caixa das empresas e, do ponto de vista decisório, eu ter que fazer uma simulação de, ou eu faço uma capitalização de sócio, eu faço um empréstimo agora, porque em 2026 eu já vou ter um impacto sobre um juro que não tinha, uma carga tributária maior, sobre o juro bancário que não tinha, isso vai aumentar naturalmente o custo do dinheiro. Então, essa cláusula, esse item do mútuo, ele é um item muito sensível para a atividade imobiliária. Esse é um ponto número um. Outro fator que traz irrelevância para a questão da tributação, gente, é esse aqui, ó, e perigoso. A forma jurídica, validade e efeitos dos atos. Eu não sei se tem gente aqui do setor imobiliário já aqui no webinar. Não sei. Eu digo pessoas que trabalham dentro mesmo do corpo jurídico, do corpo contábil da empresa. O que é que se faz muito aqui no Ceará e no Brasil todo para custear uma obra? Eu tenho um documento, muitas vezes, que se chama de uma cota, né? Uma espécie de uma compra de uma cota, onde investidores qualificados, vou comprar aqui, vou colocar 10 bilhões na obra em troca de 12 unidades, mas te dou uma condição de tu devolver meu dinheiro, certo? Isso daí é fato gerador, isso é uma operação que a gente chama de operação híbrida, gente. Ora é aporte, ora é mútuo, ninguém sabe bem o que é, a depender de como é escrito. Então, a depender da situação, que a gente vai ver um pouco mais na frente, quando a gente enfrentar as bases de cálculo, aliás, as hipóteses de incidência, será que a forma jurídica não tributaria um adiantamento de um investidor qualificado a título dessas compras de cota? Aí a gente vai ver. Lembrando, pessoal, sempre aqui nesse evento a gente tem que buscar o resultado melhor. O nosso foco aqui é estratégico, e estratégico é compliance e ganhar dinheiro, tá certo? E Avançando. para não haver confusão, a PLP já vai trazer alteração na Lei Complementar 214 no intuito de definir o que é mútuo, né? Mútuo ele não vai segregar no mútuo, não se equipara a bens. Mútuo para fim da lei complementar é só imóvel. Não, a lei complementar não vai admitir mútuo de outros tipos de bens que não sejam imóveis. Perfeito. Então vamos lá. Pronto. E aí, partindo do que a gente acabou de conversar, então, Alexandre, toda operação onerosa ou toda operação que tenha contraprestação vai ter incidência de IBS e CBS. Então, o contrário também é correto, não é? Então, toda operação que não seja onerosa, que não tenha contraprestação, então também não vai ter IBS e CBS. A princípio, sim, estaria correto esse pensamento, só que a Lei Complementar 214, não, lá no artigo 5º, ela disse, opa, vamos lá. Algumas operações, mesmo elas não sendo onerosas, eu vou querer o IBS e a CBS, né? E aí ela citou algumas operações, a gente vai aqui apenas comentar um pouco sobre alguma delas. A gente elencou aqui, como por exemplo, brindes e bonificações, né? Que é a lei complementar, ela já deixa clara, no caso de bonificação, se for na mesma nota fiscal de venda, não terá incidência do IVA dual. Agora, se você emite uma nota fiscal de venda e uma de bonificação em separado, nesse caso, sim, vai ter que tributar IBS e CBS. Devolução de capital, Diego, vou deixar essa para você. Devolução de capital seria esse ponto também, né? Seria no caso que eu estou fazendo geralmente seria com partes relacionadas, né? Eu estou fazendo ou uma redução de capital
ou uma distribuição de lucros in natura, né, com um bem, né, para o sócio, né? Para o sócio, estou fazendo essa redução para o sócio, né? Aí essa redução de capital, como é relacionado com partes relacionadas, né, que é o caso sócio e tudo mais, pode ser que seja classificado também como incidência, né, do IVA dual. Bom, Tem uma operação aqui muito comum, né, principalmente com relação ao tributo do ICMS, que é um planejamento tributário que as empresas fazem em geral quando se tem uma indústria e você tem uma empresa comercial, né? Geralmente essa empresa comercial ela tem um incentivo fiscal atrativo para o ICMS, onde você quando vai fazer essa venda da venda, não uma transferência, tá, gente? Uma venda da indústria para essa empresa atacadista, ela acaba por conta desse incentivo pagando menos ICMS e na hora que vende ela não paga mais nada. Isso é muito comum para as empresas do ramo de indústria, tá? E aí como é que é feito isso? Não, na hora que a indústria vende, ela vende geralmente com um preço ali que não é o preço de venda do mercado, né? Naturalmente, geralmente ali ela vai colocar uma margem muito pequena de 5 a 8% em cima do custo e vai fazer essa venda justamente para ter essa eficiência tributária voltada para o ICMS. Aqui no IVA dual, não existe mais essa possibilidade de fazer esse tipo de planejamento, porque ela já cita lá que entre partes relacionadas, o valor da base de cálculo do IVA vai ser o valor de mercado, o valor de mercado daquele produto, tá? ou daquele serviço, né? E aí a gente entrou num debate aqui interno, né, Santos e Diego, mas se eu quiser vender o meu produto, o custo do meu produto, vamos supor, é R$ 100, eu quero vender a preço de custo R$ 100. Mas e aí? O meu preço poderia ser R$ 100, a minha base seria o valor de mercado, eu teria que vender efetivamente a um valor de mercado. E aí eu deixo essa discussão aí para vocês, Santos e Diego. Ó, eu vou começar, viu, Alexandre, fazendo uma observação. Dá o nome de qualquer pessoa aí, se a pessoa não se importar em ser meu sócio. Marcelo, É o Marcelo do escritório ou outro? Tem que ser outro Marcelo. A gente começar a brincadeira aqui, quebrar o é, gelo. Vamos lá. a Juliane, Pronto, Juliane. Juliane que é minha sócia, tá, pessoal? E aí, eu vou dizer para vocês que eu tenho. Esse artigo é o artigo que eu tenho discutido mais nos meus clientes. E tal, porque muitos têm family office. E muitos têm holdings realmente robustas, com investimento no exterior, ou investimentos aqui no Brasil. Estou falando isso, mas desde a hold menor para a hold maior, esse artigo é escandaloso e perigoso. Por quê? Vamos lá. Eu tenho aqui a minha sociedade, a minha hold com a Juliane, certo? Com a Juliane. A Juliane tem uma irmã, eu tenho um irmão. Vamos colocar assim. Essa norma que busca ser anti-planejamento tributário ou uma norma elisiva, primeiro ponto. Nos casos em que eu quero fazer uma venda, no primeiro ponto, é com um valor menor do que o de mercado, certo? Ou seja, trocando em miúdos, se eu que sou o dono da empresa, ou a Juliane, vender para um dos irmãos um imóvel que o preço de mercado dele é 100 e eu vender por 70, o fisco me autua. Não, me dê meu CBS. Por quê? Por causa dessa relação de partes ligadas, em que um dos requisitos ou um dos quesitos da lei é ter um parentesco até o terceiro grau. Mas ela vai mais, ela tributa também conselheiros, também diretores. Então, o campo de incidência dessa norma, que é uma norma que a gente chama presuntiva, ou seja, é uma norma anti-alisão, mas que presume que você está tentando fazer uma economia fiscal turva, ela é muito sensível. Vou dar aqui um exemplo. Olhem esse item 2, partes relacionadas, gente, aqui embaixo. Quem é parte relacionada? Aqui a gente fez um resuminho. Controladas e coligadas, familiares até o terceiro grau, que foi o meu exemplo. Agora tem SCPs e entidades sem PJ. Também são pessoas que podem ser partes relacionadas. Tá certo? E aí eu vou dar um exemplo, que lá na frente eu vou me antecipar no exemplo. Vamos supor, tá? Que eu tenho um SCP que tenha um sócio participante que
faça a sua contribuição com serviços. Preste atenção. Ele não vai colocar dinheiro, ou muito pouco dinheiro. Ele vai colocar serviço, porque ele é um grande engenheiro, e vai receber lucro isento de volta. Tá? Ora, se a SCP ela é uma parte relacionada por previsão legal, essa minha, e daí eu sou parte ligada também, porque eu sou sócio da SCP, agora eu estou falando como pessoa física, quando o dinheiro chegar em mim, vocês não acham que tem um grande grau de risco? E aí, quem não está pegando muito, lê o artigo 5º, decora o artigo 5º, que eu não gosto de decorar, mas eu acho que esse é preciso. Correr o risco de a distribuição que eu receber ser tributada. Por que, Santos? Porque eu posso ter, lógico, pode ser tributado pelo IRDOR por causa dessa relação, e um valor correspondente ao meu serviço ser arbitrado pelo fisco, porque ele diz assim, não, amigo, você é parte ligada, você era para contribuir em dinheiro e não em serviço. Porque se tu fizesse em serviço num terceiro, tu cobraria 100 e não deixaria de graça para uma parte ligada. Deu para entender, gente? Se disser que não, pode dizer não. Essa parte é muito importante. Posso ir? Então vamos lá. Poderia repetir, por favor? Oi, Augusto. Repito, Augusto, é o seguinte, olha. Obrigado. Você constitui comigo, você é o empresário, tá? Você é o sócio ostensivo. E constitui comigo, que sou o sócio participante, um SCP. Só que eu vou integralizar na SCP, uma SCP grande, de 50 milhões de reais para fazer uma obra, o meu investimento na SCP é R$1.000. Bom, e todo o resto do meu investimento é em serviços. Ok, eu sou, digamos assim, eu sou o melhor engenheiro do Brasil, digamos. E o valor que eu vou te dar, Augusto, a contribuição que eu vou te dar na nossa SCP é o meu expertise, é o que eu sei fazer. Opa! Nesse conceito de parte relacionada do artigo 5º, a gente tem que ter muito cuidado como vai escrever os contratos de SCP. Por quê? Porque se eu fizesse esse serviço, tá, Augusto, para Juliane, a Juliane não é porque ela é minha sócia, digamos, para a empresa do Alexandre, eu cobraria um valor muito grande, mas na pré-SCP eu não estou cobrando nada. Então, o governo está olhando assim, olha a parte relacionada, cuidado com o que tu mexe em termos de serviço e de dinheiro e de investimento, que no caso seria o investimento. Por quê? Porque eu vou ficar de olho em ti. Porque se tu fizer algo que não está condizente com o que você faria no mercado, eu vou autuar a diferença. Deu para entender? Um pouquinho? Entendi, Vamos perfeito. imaginar. Mas, Deu para professor, entender? Professor? Pois Oi. não. Nesse caso aí Santos, que pode você me está chamar de Santos. falando, quem iria dever o IBS não seria o sócio que está prestando serviço a valor abaixo do mercado? Seria o sócio abaixo do mercado. Certo. Seria o A sócio abaixo SCP do não, mercado. a SCP não teria problema em si, porque ela estaria, como é que eu posso? Ela estaria tomando um crédito menor, né? Já que a nota de serviço estava vindo menor, né? Mas Totalmente. o sócio ostensivo, esse sócio ostensivo que está prestando esse serviço, ele teria que tributar o valor da nota cheia, independente do que ele está, Exatamente. né? Esse é Para um fim de ponto. IBS, CBS. Eu tô falando com quem? É a Emily. Emily. Esse daí que você está falando, ele está plenamente correto. Veja que a SCP é um joint venture, está na lei. Então, a SCP, Uhum. a gente, como tem muito contador aqui, eu vou fazer uma coisa um pouco mais técnica, tá, gente? A SCP, né, ela tem um investimento, que a gente chama um fundo patrimonial, o nome que você quiser dar, e para a controladora, que é o sócio ostensivo e o sócio participante do outro lado, embora ele não controle a operação em si, mas ele pode gerir, certo? Como Uhum. auditor, por exemplo, os resultados são contabilizados por equivalência patrimonial. Então, ela é a cara de uma controladora ou de uma coligada por lei tributária. Então, se eu, Santos, faço SCP com o Matheus, eu acho que era Matheus, e faço um investimento pífio, só para dizer que eu tenho dinheiro no capital social da SCP, e o serviço, e aquele todo serviço que eu faço como engenheiro, eu cobraria 5 milhões para fazer, nós corremos um risco, preste atenção, gente, risco não é que vai ser 100% do fisco questionar esse tipo de investimento. E aí eu faço uma parte, viu, Emily? Ele já faz isso com o imposto de renda.
A gente trabalha muito junto ao CAF. Então, a gente tem aqui uma coleção de autuações, inclusive de SCPs, em que o sócio participante é tributado com imposto de renda e INSS. E INSS em quem? Em quem pagou o dinheiro a ele. Nós já temos várias, porque as SCPs são fraudulentas, tá? E daí, Santos, do ponto de vista estratégico, gente, é preciso saber escrever um contrato de SCP muito bom, e tem um, tá, Emily? Muito bom. Entender o instituto de SCP muito bem, saber os detalhes jurídicos e até doutrinários que vão fazer um SCP vigorar, porque aí nós estamos trazendo o problema para o direito privado. E aí o conceito de SCP é um conceito de direito privado, não é tributário, gente. O que é que eu estou querendo dizer? A SCP, redondinha, do ponto de vista do direito privado, ela começa a nos ajudar. Partiu disso uma excelente contabilização, certo? O que eu tenho visto de SCP assusta. Então, pessoal, Santos, eu nunca vi o SCP, não sei como é. Não tem problema nenhum, não. Aprende, porque se você classificar errado, inclusive com históricos dúbios, eu acredito muito na autuação. Eu acho que isso aqui é uma mina de ouro para o fisco. Tá certo, Emily? Emily, tu é contadora ou advogada? Professor, eu tô no meio de tudo aí, mas eu sou formada em contabilidade. É que nem eu. Estou Mas formada em termina, viu? Que eu já contabilidade termino, meu. atualmente, mas estou estudando a reforma aí profundamente, assim, principalmente na área de imóveis. Tá ótimo, tá ótimo. Então conhece SCP. Aí, Emily, isso é muito importante, tá? A mesma coisa, eu vou aproveitar o gancho, pessoal, de outras joint ventures. Por exemplo, a gente pode ter um consórcio que eu digo é consórcio societário, tá? Criar uma empresa líder, mas não ter uma operação que a gente chama de comutatividade. Santos, o que é? Simplifica, cara. É o seguinte, eu não tenho uma relação entre essas empresas que eu faria com o mercado, que é que eu chamo lá embaixo no item 6, ó, insights estratégicos, de documentação transfer pricing. O que é isso? Eu preciso, entre as empresas ligadas, tá? Dentro da forma da lei, agir como se eu estivesse agindo como terceiro. Problema grande, problema grande. Vamos imaginar que a Rodmir da Juliane contrate a Emily, certo? Emily, você é contadora. Emily, eu quero que você faça a contabilidade da nossa construtora, mas também faça da minha holding familiar, minha e da Juliane, ou disso aí de que for, certo? Quando você faz e emite a nota para a holding familiar, o artigo 5º vai ter uma previsão de que da sua prestação de serviço é fato gerador para minha holding. Santos, onde é que tem isso? Gente, leia o artigo 5º. Por quê? Porque a nota fiscal da Emily era para ter sido para o meu negócio imobiliário, entendeu? E quando você emite para a holding, ela é uma nota fiscal que está tendo um caráter dentro da lei de remuneração indireta. Santos, que confusão. Então, o que a gente vai fazer dentro de uma holding imobiliária é uma coisa. O que a gente vai fazer dentro de uma holding pura, com controle, é outra. Vocês vão olhar, gente. Eu vou... Exemplo mais fácil. Dentro da minha holding, eu tenho uma SW4. 9. Tenho 3 SW4. Um para cada filho. Tá? Graças a Deus, se eu chegar lá. Mas, não daria para eles. Mas, nesse caso, tem cobrança de IVA. E hoje não tem, mas hoje só tem ali DDL, né, Santos? Distribuição de lucro? Não. Mas com a nova lei vai ter cobrança sobre esses bens imóveis ou móveis ou serviços que são utilizados em nome do acionista. É como a gente Sem direito volta, a crédito. professor Santos, a gente volta para aquela mesma situação, né? Isso já tem previsão legal de incidência de imposto de renda, né? Só que nunca Já foi tem. feito, né? É Nunca foi. difícil. Eu já peguei, certo? Com aeronave, tá? Mas ele é muito raro. Certo, Emily? Mas você está corretíssima. O que vai acontecer agora, Emily, é o que a gente chama, né? Você tá falando aí de benefício indireto a sócio, certo? E o que tem agora é um IVA sobre esse benefício. E aí tem uma listinha na lei sobre isso, certo? E uma listinha na lei, gente, que é o conceito de parte relacionada e toda a norma que se junta. Por isso, no começo da nossa apresentação, a gente fez aquele mosaico. Isso tem que encaixar aqui, certo? Santos, vou aqui. Santos, vou aqui. Eu sou o velho da lancha, pronto.
Eu pronto, o Santos é o velho da lancha. O velho da lancha pode andar de lancha comprando pela empresa? Ou ele vai pagar IVA? O que é que você acha, Emily? Se é uma holding? Professor, vamos lá. Levando ao pé da letra que está na legislação. Primeiro, se essa lancha Ah, foi comprada pela empresa e ele tomou crédito, né, e está utilizando para fim do sócio, pessoal, ele tem que primeiro estornar esse crédito que ele utiliza, show, está utilizando para fins próprios. E se perfeito. a depender, também ele pode incidir IBS e CBS sobre esse bem. Exatamente. Perfeitamente. E aí, deixa eu fazer uma pergunta, Emily. Aí são para todos. O princípio da não cumulatividade estaria sendo ferido nesse caso? Professor, ao meu ver, na verdade, ele está sendo protegido, mas é uma percepção minha. Por quê? Principalmente nesse sentido de que você comprou a lancha aí, né, para a empresa. Então você tomou um crédito, certo? Se essa lancha fosse utilizada no fim da empresa, de fato, provavelmente isso ia se gerar um débito, né? Uhum. E aí, no caso, como não há essa utilização para o consumidor final, na verdade, o consumidor final é o sócio, por isso que a Receita Federal pede que ele pague, porque para proteger justamente a não cumulatividade, entendeu? Eu vejo dessa forma, Exatamente. mas não sei se Não, está. tá ótimo. Você está fazendo quando eu coloco numa não cumulativa, é uma discussão. Não sei se vai vigorar, não. Acho que os advogados vão vir brigar por isso, se a lei passar assim. Mas você está sendo muito feliz. Na minha concepção, é isso. É aquela história: são duas palmatórias, uma em cada mão. Tu nem tem o crédito, ainda vai pagar, certo? E aí, para fechar aqui esse slide, gente, Diego falou uma coisa muito legal: devolução de capital, certo? O Diego falou de devolução de capital, que é o quê? Chega um momento que eu vou sair da sociedade, ou eu reduzo o capital social, levando os ativos que eu quero, ou então eu recebo minha distribuição de lucro, que aí não é divisão, não é devolução de capital, é uma distribuição de lucro in natura, que a gente vai falar aqui. Vamos falar essas duas coisas. Pela legislação, acontece uma coisa estranha, mas eu acho que tem muito a ver com o artigo 5º, que é o quê? Se eu faço uma devolução de capital, vamos lá, o Santos tem 10 milhões dentro da empresa dele e quer sair. A empresa é Santos e a Juliana, eu tenho 10 milhões dentro da empresa e quero sair. E tem um imóvel de 10 milhões de reais lá. O seguinte, na redução de capital eu levo meu imóvel. Ok? Ok. Pronto, tem lucro suficiente, eu reduzo, levo 10 milhões para mim e fim de papo, sai da empresa. Só que a lei diz o seguinte: se esse imóvel gerou crédito, tu vai ter que pagar, empresa, para o Santos sair. Deu para entender, gente? Se você usou, se teve crédito na compra desse imóvel, você vai ter que pagar o IVA na devolução de capital. Perfeito? Simples assim. Mesma coisa na distribuição de lucros. Eu chego assim, ei, vamos deliberar aqui, Juliano, que eu dessa vez não quero dinheiro, não, eu quero aquele imóvel de 10 milhões. Aí os 10 milhões foi todo feito no regime do IVA, né, o regime que vai vigorar, eu tenho que pagar o IVA na distribuição de lucros, gente. É isso que a lei está dizendo. Só que eu vou fazer uma parte, vou desafiar vocês aqui. Você que tocou no assunto, vai ficar na frente do desafio. É o seguinte: e se for um imóvel, certo? E parte desse imóvel eu construí antes da vigência da lei e parte fora, o que é que eu faço? Tá entendendo? As benfeitorias? Aí Aí, é uma pergunta professor, estratégica. aí eu digo assim, o que você tomou crédito, você tem que estornar. Porque se a gente for levar o pé da letra, o que é que ele diz? A parte do imóvel que você tomou crédito, você tem que tributar, né? Digamos assim. Estou falando aqui da Isso. interpretação, né? Então, assim, aquela parte que você fez antes, você não tomou crédito, porque não existia crédito, né? O que a gente Uhum. vai ver se a gente for falar de imóvel, a gente vai entrar numa outra discussão aí, que é o redutor de ajuste. Mas, assim, não vamos entrar nisso Exatamente. daí, não, né? Pronto, Agora, aqui, exatamente. Exatamente. Não vamos nem colocar, vamos dizer que tem a questão do redutor de ajuste, porque senão vai muito além, né? mas eu Porque entendo que teria que. nesse caso aí que o senhor colocou, eu teria que sim fazer essa tributação, mas da parte que eu tomei crédito, amarrando Exato, o que está pronto. o que tá descrito no artigo.
Tu entrou na aula no momento que estava no mosaico? Sim, sim, desde o comecinho. É que eu tava Pronto, mais participativa pronto, agora. pronto. Você está ligando ali as peças que estão naquele mosaico. O redutor de ajuste e essa devolução de capital e crédito ou distribuição do cliente vai ficar à mercê de uma regulamentação ou nós vamos ter que usar normas gerais e brigar. Porque é claro que eu não vou pagar tudo, né, para um imóvel que eu vou devolver capital, que tem uma parte de crédito e uma parte sem crédito. E ainda tem um redutor, certo? Complicou, né? Mas a gente vai ver. Essas decisões, gente, aí meus colegas contadores, é que fazem um diferencial na hora que você vai prestar um serviço. E os empresários que estão aí, que recebem lucros, ficarem atentos, ter cautela no manejo dos seus lucros acumulados na hora de reduzir capital ou de distribuir o lucro, tá certo, E, pessoal? professor Então, Santos, ainda nessa seara aí que também é um dos pontos mais discutidos aí do artigo 5º e também do 6º, que é também que fala sobre o que não incide IBS e CBS, né? Por exemplo, se a gente for ver lá no artigo 6º, ele vai dizer assim, olha, não incide IBS e CBS sobre fusão, cisão, não incide sobre venda de cotas, né? Aí lá no uhum. parágrafo, lá embaixo, depois de tudo, ele vai dizer assim, E o mas sétimo, acho que é mas o segundo, acho que é o segundo. se na essência esses movimentos jurídicos estiver sendo feito de uma forma para esconder algo que deveria ser tributado, ou seja, eu entendo que uma venda, né, ou uma contraprestação, se a gente for levar ao pé da letra, vai incidir IBS e CBS. Então, assim, o que a gente vê muito quando a gente começa a estudar a reforma é o quê? Que foi os auditores que fizeram essa lei. Eles Ah, foi. pegaram todos os planejamentos e tudo que eles levantavam em auditorias, assim, se não tem legislação existente para punir esse povo, agora vamos punir. Vamos fechar Ah, todas as portas, né? e foi mesmo, grande parte, pessoal, do IVA, da análise do IVA, foi feito por um professor chamado Jefferson Valentim, certo? Ele foi um dos grandes pais desse capítulo de IVA na Constituição Civil. E eu li um livro dele, gente, que vale a pena, que é Normas Antielisivas na Sucessão. Planejamento fraudulento na sucessão, alguma coisa assim. Depois eu posso pedir para o Alexandre passar para vocês o nome. Em que ele bate muito nisso, tá, gente? Ele bate muito nas questões de forma, que é uma coisa, e nas questões reais, que é outra coisa. Então, lá mais à frente, a gente vai dar um exemplo, Emily, em que a gente vai discutir esse tema. Tá lá na frente um desenho, dois desenhos de operação, tá bom? Então, eu vou continuar aqui, vou ficar caladinha aí pra gente. Vamos seguir. Essa Ok, vamos seguir. só um complemento. É, só colocar uma questão que quando nessa questão da transmissão de capital, né? A lei ela frisa lá que ela fala de sócio não contribuinte, né? Regulado imposto. Tem isso também, né? Então, quando ela fala isso, entendeu? Aí é até uma discussão também, não sei se você já tem a resposta, né? Podemos chamar assim, mas, tipo assim, e se for um sócio pessoa jurídica, contribuinte do imposto, né? Eu por si só já teria essa, por fato de ser a parte relacionada, né? E por si só já teria a tributação do IVA dual, mesmo se. Não, porque eu tenho uma série de condições ali. Ah, tem que ser sócio, não pessoa jurídica, que não gera crédito e tudo. Se eu fizer essa transmissão, né, essa redução de capital, essa distribuição de lucro in natura para o sócio pessoa jurídica, né? Por exemplo, Uhum. né? Eu acho que aí depende de uma coisa, tá, gente? Depende de avançar. Aí depende muito de uma análise de uma análise específica das questões, tá, gente? A pergunta do dia foi muito boa. De uma análise específica dessas questões, do cliente, dos acordos de sócio, contrato, é uma auditoria, pessoal. E aí tem um produto interessante para todo mundo, inclusive para a gente, que a gente está revendo isso. Que é o quê? Se as devoluções, os atos societários estão perfeitos para fazer essa redução, por exemplo, para uma jurídica. E aí, se vai para uma jurídica, ela está um pouco fora desse escopo. Mas eu analisaria um pouco melhor, certo, Diego? A Uhum. pergunta é muito difícil. A gente precisa realmente desenhar e, como a Emily falou, aquela cláusula, verificar a intenção da redução. Essa redução, olha aí, pessoal, essa redução está dentro dos parâmetros da lei que me legitimam baixar o capital? Sim ou não?
Tá certo, gente? Eu já saí, gente, do âmbito imobiliário e fui para o societário, que determina o quê? As duas formas, as duas normas que propiciam a gente reduzir capital. Santos, tu está falando disso aqui num evento de IVA? Tô. Porque se nós, de repente, transgredirmos a questão societária, aí eu acho que o que o Diego está dizendo, nem o que a gente falou aqui em teoria funciona. Tá certo? Vamos lá, gente, que o tempo está correndo. Seguindo aqui, daqui a pouco vai ter que apertar, viu, Santos? Tá bom. É a Vamos Emily. lá. Agora, não, Brincadeira, ele pode perguntar à vontade. Pode deixa a perguntar à Emily vontade. participar aí, que está sendo bem proveitoso. Vamos lá, agora partindo aqui um pouco mais agora entrando, saindo mais um pouco da parte geral, né? Santos e Diego entrando um pouco mais na parte específica aqui da área de imobiliária. Vamos tratar logo aqui não das alíquotas, né? Que a gente não, apesar de não sabermos ainda quais são as alíquotas que irão viger, a gente colocou aqui como um ponto de atenção, né? Que a gente está trabalhando aqui nessa alíquota de 26,5, mas a gente sabe que já está chegando em 28, né? A alíquota. Mas aí, especificamente para o setor imobiliário, tem algumas reduções das alíquotas, né? Quais venham. Então, nós teremos uma possibilidade de redução de alíquota do IVA em até 50% para essas atividades, né? Alienação de imóveis, construção e incorporação imobiliária, parcelamento de solo, e para aquele público que trabalha apenas com locação, né, de imóveis, cessão onerosa e arrendamento, redução de 70% aí da alíquota. A gente colocou ali um exemplo ali de uma carga tributária ali mais ou menos para quem trabalha com alienação, construção e incorporação, né? Com uma alíquota média ali, uma carga tributária média de 15 pontos, que pode chegar até 15,9% hoje, né? Já colocando o IVA, imposto de renda e contribuição social aí dentro dessa carga tributária. Hoje, empresas que estão acostumadas com carga de quanto? 6,73 no 6 máximo. pontos, 6,73, de repente a gente pula de 6,73 para 15,9%. Mas aí temos também a questão da não cumulatividade ampla, como já comentamos, e vai ser o assunto do nosso próximo slide. Então, de Isso aí, repente, isso só para estar achando, sem considerar a questão que a gente vai tratar mais na frente de redutores, de ajustes que possam vir também a diminuir um pouco essa essa carga. carga, Essa carga aqui é exatamente, sem considerar essas questões de crédito e de redutores de ajuste. É só a carga que incidiria sobre o débito em si. exatamente, seria a carga limpa e seca, né, de Uhum. Então, ó, pessoal, então vamos aqui. Só um minutinho, Alexandre. pode Você ficar me à vontade. permite? Ó, pessoal, da área, seja contábil, jurídico, ou os executivos que estão aqui, e empresários. O que o Alexandre falou aqui, esse 15,9, é o que chega na tua mesa, amigo. Tá aqui os 15,9, se tu não se planejar. É claro que nós estamos falando aqui de uma carga bruta, tá? A meu ver, o grande produto, gente, nesse primeiro momento, e alguns clientes já estão nos contratando, mas eu acho que os outros estão muito atrasados, eu acho que até os clientes, os contadores, advogados que estão aqui, estão muito atrasados, é não verificar qual o impacto da não cumulatividade do redutor de ajuste vai ter nesse 15,9. Por quê? Porque isso vai descer aqui na sua coluninha para mudança de paradigma de precificação. Gente, hoje uma precificação, embora uma precificação hoje de um imóvel, ou de uma construção, de incorporação, embora não seja fácil, ela não traz os tributos como algo tão complexo de se fazer. Quando você vai fazer um VGV, analisar um VGV, porque todo mundo coloca na cabeça, não, sobre receita é 6,73 e é uma coisa que o empresário tem meio que como um mantra, não é verdade? Mas agora acabou. Como é que a gente vai fazer esse 15,9 ser menor ou igual a 6,73? Esse é o jogo. Então, eu acredito que muitos de vocês aí trabalham com construtoras e incorporadoras muito organizadas, ok? Mas tem a construtora e incorporadora, enfim, que é desorganizada, que compra aquele cimentozinho ali, cimento não. Ah, vou comprar areia, eu compro do seu Joãozinho ali, e dou um recibo numa folha de papel, e por aí vai. Como é que vai ficar realmente a situação dele em relação a isso? Trocando em miúdos, o desconto do seu Joãozinho na areia tem que ser tamanho que, pelo menos, empate a economia de carga que ele teria comprando de uma pessoa jurídica que gerasse crédito. Santos, o que tu está querendo dizer? Que a área de compras tem que ser toda treinada
para fazer isso. Aí eu vou fazer uma pergunta, pessoal, não se acanhe. Quantas empresas de vocês, que vocês cuidam na área imobiliária, estão fazendo isso? Nenhuma? Ô, bem-vindo ao time. Gente, a gente está a gente começou agora, contratamos, duas começaram a fazer o trabalho. E na nossa opinião, já estão muito atrasadas. Esse número, pessoal, já tem que estar bem fixo e bem alinhado na cabeça dos empresários em 1º de janeiro de 2027. É um ano para montar isso. É muito pouco tempo. Senão você vai entrar perdendo. Mesmo com o redutor de ajuste, mesmo com tudo isso, a meu ver. Tá bom? Vamos lá, gente. Ok, pegando só o gancho aqui, né? A gente não vai discutir muito aqui esse ponto, questão de base de cálculo, de alíquota. Iremos discutir numa próxima oportunidade dentro da nossa instituição de ensino, né? Que a gente nomeou de Tributo Academy, né? Nossa empresa de treinamento. Iremos, com mais tempo, não é, Santos? Nos alongar Exato. mais sobre todos esses pontos da reforma tributária na Constituição Civil. Mas como base de cálculo aqui, eu apenas incluí aqui essa informação de juros e multas. Né? Como o Diego já bem mencionou, as receitas financeiras, elas não são tributadas pelo IVA, né? Mas aquela receita de aplicação financeira. Agora, tudo que é cobrado, né, do seu cliente, né, juro, multa, encargo, tudo isso vai entrar no conceito de receita para fins de tributação do IVA, tá? Então, muita atenção também, porque são coisas diferentes para o IVA do jeito que é hoje para o PIS e a COFINS, por exemplo. E dentro da não cumulatividade, o Santos já bem mencionou, né? A gente já conversou um pouco sobre essa questão do conceito amplo de base de crédito, ou seja, eu não vou poder tomar crédito ali apenas dos bens de uso e consumo pessoal da empresa, o resto, naturalmente, praticamente quase tudo eu posso tomar crédito, mas o grande ponto de atenção que fica é esse crédito ele é saudável ou não? Esse meu fornecedor, por exemplo, ele emite nota ou não? Porque a gente sabe que o, o, o débito da lei do IVA ele tem que estar ligado ali, no primeiro momento, tem que estar ligado à emissão de documento fiscal, tem que estar acompanhado de documento fiscal. É por isso que outras operações onde hoje não se emitem nota, já está se trabalhando nesses documentos para que possam gerar notas fiscais que possam levar esses tributos para que possa gerar esse efeito da não cumulatividade. Então, pegando o gancho, o Santos já adiantou aí no slide anterior, então, o trabalho aqui da não cumulatividade, principalmente para segmento de construção civil e imobiliário, é justamente revisar as práticas internas hoje, né, operacionalizadas, ver quais são os meus bons fornecedores, aqueles fornecedores que irão me dar direito a crédito no futuro próximo, e aqueles fornecedores que hoje, se mudasse de hoje para amanhã a sistemática, eu não poderia tomar crédito. Né? Então, esse eu acho que é esse mais o dever de casa que fica para o público aí do segmento de imobiliário e construção civil. Um detalhe, tá, pessoal? Nas duas colunas de baixo, documentação necessária, aqui nós vamos ver para o dia a dia, né? Do contador da equipe interna da contabilidade das empresas. O contador foi externo para a sua equipe ou o contador da empresa para a equipe dele. Eu entendo que, por conta dessa nova modelagem, crédito, redutor de ajuste, versus valor de referência, que a gente daqui a pouquinho vai falar nisso, é extremamente importante um preparo do empresário ou dos colegas contadores como eu, para a gente conseguir comprovar para o fisco que nós estamos nos creditando de forma certa ou usando um redutor de ajuste certo. Certo? Então, isso tem um impacto muito grande nas práticas de que controle das empresas, tem muito empresário, como eu disse aqui, que são ótimos no que fazem, mas são ruins em gerir, isso é um fato. E o possível impacto no fluxo de caixa se você deixar ainda a sua empresa num formato mais antigo, de comprar coisa por fora, enfim, sem considerar, gente, o novo sistema que a Receita Federal, não sei se vocês viram aí a notícia, de rastreamento, que segundo o governo é 150 vezes, o próprio governo disse isso, é 150 vezes mais eficiente do que o PIX. Então,
O governo quer chegar, e eu acredito muito nisso, porque em tecnologia o Brasil é fora de série, né, em termos de fiscalização, que as operações financeiras vão ser cruzadas com muita facilidade, tá bom? Até mesmo também, não só por causa da reforma tributária, mas também por causa do combate ao crime, e aí todo mundo vai cair no mesmo balaio, né? Não seja que sejamos criminosos, mas no sentido de rastreabilidade de recursos, tá? Seguindo, agora vamos abrir aqui um debate, que a gente vai falar um pouco agora sobre o fato gerador em momento da incidência, mas mais voltado para a área de imobiliária e construção civil, né? Então vejam aqui algumas particularidades. Primeiro aqui começando com relação à alienação de bem imóvel, né? Segundo lei complementar, fato gerador, o momento do ato da alienação, a adjudicação, celebração de contrato ou implementação de condição suspensiva. Ou seja, a gente acabou de falar, Alexandre, para que haja o fato gerador, ele tem que ser seguido de um documento fiscal, porque a lei complementar ela meio que determina isso. Mas nessas relações com alienação de bem imóvel, hoje a gente não emite nota fiscal, né? O fato gerador, conforme está a lei complementar aqui, eu vou pegar aqui a celebração do contrato de compra e venda. E aí eu me pergunto e espero que isso seja respondido, talvez numa lei complementar. Será que eu vou ter que emitir um documento fiscal ali, a empresa que está alienando vai ter que emitir um documento fiscal no momento da assinatura do contrato, para poder ali já estar comprovado ali a incidência, né, o fato gerador do IVA, do ALDO IBS, da CBS, ou será no momento posterior? Então, assim, o fato gerador tá claro na lei complementar, que é a celebração do contrato. Mas a materialização do IVA dual ele vai ocorrer com a emissão do documento fiscal, né? Então isso aí fica como um ponto de atenção. Locação, cessão e arrendamento para quem trabalha com locação, a lei complementar ela já mudou, né? Aqui vai ser o pagamento, né? Aqui então caixa, houve o pagamento, houve fato gerador do IBS-CBS, então naturalmente vai ter que ter emissão da nota fiscal ali no momento do pagamento. Alexandre, mas o IBS-CBS ele é por competência, né? Ou seja, por mais que o pagamento tenha ocorrido agora nesse mês, eu vou pagar no final do mês seguinte o IBS-CBS. Ok, mas digamos que o pagamento era para ter sido hoje, mas o inquilino não pagou, o inquilino atrasou o pagamento, só pagou no mês seguinte. Nada muda, né, gente? Mesmo que tenha havido atraso no pagamento, o fato gerador continua sendo o pagamento. Não é pelo fato do vencimento do aluguel ser hoje e o inquilino pagou atrasado, que a competência do IVA vai ser na data do vencimento do aluguel que eu acordei, lá no contrato. Vai ser efetivamente na data do pagamento e ali vai cair na competência. Se o pagamento acontecer ainda dentro da competência, dentro do mês, vai ser pago no mês seguinte. Caso o atraso seja coberto, né, seja pago no mês seguinte, vai para o mês posterior ao efetivo recolhimento do IVA dual. Ok, aqui, pessoal. Vai continuar, Alexandre? Pode Continue. comentar. Pronto. Gente, aqui, Apenas um ponto aqui que eu estava discutindo hoje bastante com o Diego aqui antes do webinar, e aí eu vou dar até a palavra para o Diego para ele comentar, que é com relação a serviço de construção civil. Né? Serviço de construção civil é que o fato gerador é no momento do fornecimento do serviço, na entrega, né? Na entrega ali do objeto contratado. Só que a gente sabe que no pessoal que trabalha no segmento de construção civil e imobiliário, nós temos ali os adiantamentos, né? Ou seja, eu vou comprar um imóvel na planta, eu tenho uma entrada, depois eu tenho uns balões e vou pagar o resto quando receber as chaves, né? Geralmente tem essas operações e aí a gente fica naquela questão. Mas e aí o IBS-CBS, ele vai ser a cada pagamento ou vai ser só no fornecimento, como está aqui na lei complementar, ou seja, só quando eu receber efetivamente ali o bem imóvel? Se a gente for para a parte, para a norma geral, né, para a norma geral, ela diz que as antecipações também incidem IBS-CBS sobre as antecipações, parte geral. Na parte específica que trata de construção de segmento imobiliário, não trata disso. Então, Diego, como é que fica nessa situação?
Não, como a Alexandre comentou, né, a gente tem a questão da parte geral, né, que a gente já passou aqui, inclusive com a questão do momento de incidência. E aí eu tenho o momento das partes, eu tenho o momento dos regimes específicos, né, onde se enquadra o dos bens imóveis. E lá também eu tenho um artigo, né, voltado para o momento de incidência dessas operações, né, que aí como a gente colocou aqui. E na Constituição Civil, como bem o Alexandre comentou, ela fala de fornecimento do serviço. Então, quando eu caracterizo o fornecimento de serviço, que a gente vai observar isso lá no começo da lei complementar, onde ela define o que é fornecimento de serviço, né, da Constituição Civil. Então, aqui a gente tem esse detalhe, como ele comentou, o Alexandre comentou, a gente tem na lei complementar a questão dos adiantamentos total ou parcial, que seria o momento de eu recolher o IBS-CBS, né? Lá na frente, quando eu fizer essa apuração normal do imposto, eu poderia compensar esses valores e tal, para poder chegar no valor que eu deveria recolher de IBS-CBS efetivamente, né? Mas aqui, o artigo em si, do momento da incidência do imposto, né, no momento do fato gerador, melhor dizendo, do imposto, né, eu não tenho um parágrafo ou alguma questão na norma tratando no momento, no regime específico, no capítulo referente a esse regime específico, tratando desses adiantamentos. Então, aí a gente entende, né, que seria, no meu caso, também posso fazer para a discussão do Santos, eu entendo também que é aquela situação de norma específica se sobrepor à norma geral. Se eu tenho uma norma geral e uma norma específica, vale-se a norma específica. Né? E na norma específica fala do fornecimento, uma vez que eu também tenho outros serviços, como locação e administração de imóveis, intermediação de imóveis, também que está sendo tratado também nesse regime específico, que fala de pagamento. Né? Então a gente entende que seria no fornecimento do serviço, não quando eu faço o pagamento adiantado, né? Quando eu compro um imóvel na planta ainda, eu já pago uma adesão, né? Que é muito comum também nos contratos de condomínios também, condomínios por construção, por exemplo, que você paga uma adesão, né? Tipo como se ele fosse um investimento ali inicial, e depois você pagaria a construção em si. A gente entende que seria quando você teria essa construção civil, na construção em si, você só pagaria no momento do fornecimento do serviço, né? Não no momento que você adianta alguma coisa para executar esse serviço. Ok, pessoal, vamos lá. Agora aqui um pouco, bater um papo, além dessa questão estratégica que o Diego colocou, vamos aqui para alguns pontos que eu, como contador, olharia, eu, como empresário, olharia, e eu, como advogado, eu olharia. A alienação, a gente não descreveu aqui todas as hipóteses em que o fisco considera a alienação sobre bem imóvel, tá? A gente falou o ato de alimentação, de alienação, adjudicação, celebração de contrato, implantação de condição suspensiva, são palavras-chave. Mas hoje o fisco trouxe o conceito de alienação igual ao conceito de alienação que está no regulamento de imposto de renda da pessoa física. Está igual. E aí vamos lá. Vamos lá, quem dá assessoria para empresas do setor imobiliário, incorporadoras, ou quem é do ramo, que eu não consigo ver vocês. Quando eu como investidor qualificado, adquiro uma cota de um imóvel para construção, ainda em construção, isso é uma prática muito comum. Pessoal mais rico, vamos chegar lá, eu vou usar aqui uma construtora só para exemplo, tá, pessoal? Não é nem meu cliente. Vamos lá na Colmeia, certo? Colmeia está construindo um prédiozão bonito, como foi aquele da Beira-Mar, e eu sou um investidor, tenho muito dinheiro. Nós vamos fazer aqui um adiantamento, que esse existe, tá, gente? Que é uma compra de cota do imóvel, e eu vou comprar aqui 5 andares cinco apartamentos aqui desse mais bonito aqui na Beira-Mar. E para isso, eu vou aportar, digamos, 25 milhões. Né? O apartamento na Beira-Mar vai passar de 10 milhões fácil. Ele é um documento que me dá um direito sobre esse ativo que vai sair, que é o imóvel. Eu tenho ou não tenho fato gerador já? Essa é a questão. Eu tenho ou não tenho já o fato gerador
para a questão de alienação hoje com esse documento? Se algum de vocês conhecem esse documento, já viram isso, vocês sabem do que eu estou falando. Daí qual é a grande importância desses tipos de alienação e dos negócios que são próprios nesse setor? Contrato e regulação desses adiantamentos, de modo que não estraga a hipótese de incidência à vida. Ah, Santos, então tem como fazer um determinado tipo de instrumento que um adiantamento não é alienação? Tem, mas tem que saber fazer, certo? Então, qualquer instrumento, contrato de promessa de compra e venda é fato gerador hoje. E aí, quando é fato gerador, a gente vai esperar um pouco a regulamentação, mas eu acredito que o pagamento vai ser caixa, acho que eu até li em algum lugar já aqui. Mas nós temos que ficar atentos. Por quê? Porque se já é fato gerador e depois tem entrada de caixa, já vai pagar tributo. Vamos supor que seja assim. Mas pode ser que isso não seja o fato gerador, a depender de como ele seja concebido juridicamente. Então, foca nesse primeiro ponto, pessoal. O primeiro ponto é muito sério, tá? Vamos ver aqui. Serviço de construção civil, como o Alexandre e o Diego falaram, e muitas vezes é um serviço de natureza continuada. Né? Eu posso, de repente, contratar aqui uma empreiteira. Ei, tu vai construir o meu prédio na Beira-Mar aqui por 50 milhões. Contrato tá firmado, fato gerador já aconteceu do contrato, gente? Já, né? Assinei o contrato. Só que é no fornecimento mês a mês que eu vou ter esse fato gerador de IVA dual, independentemente do pagamento, certo? Então, esse é um ponto também que eu olharia como sensível. Por que, Santos? Porque do ponto de vista estrutural, você não vai querer que o alienante do bem, a incorporadora, se credite? Pergunto. Sim, e eu só me acredito como? Se eu quer pagar o imposto. Então, gente, o governo ele fez um enlace aí, bem feito, para conseguir, dentro do sistema de construção civil, de uma maneira geral, e imobiliário, evitar a evasão fiscal. Certo? Então, pontos que vocês têm que olhar, a meu ver, gestão de contrato, olha como é que estão esses contratos, cláusula de pagamento, condições, rastreabilidade, os documentos eles têm que ser, os documentos recebidos pelos fornecedores, eles têm que ser auditados por vocês e tem que ter uma verificação se tem crédito, ou se foi pago, ou se já foi ali splitado, né? Enfim, e compliance de controles internos rigorosos, porque cruzar todo esse negócio aqui, pessoal, não vai ser fácil. Certo? A chance de se perder dinheiro ela é muito grande. Lembre-se que, do ponto de vista conceitual, a gente está acostumadíssimo com a cumulatividade, né, no setor. Nós estamos partindo agora de um segmento extremamente complexo para um regime não cumulativo amplo. E aí nasce aqui para os amigos, para todos que estão aí, eu estou fazendo já aqui um jabazinho, que a gente vai passar isso para vocês num curso específico aí na nossa outra empresa, que é a de empresa de treinamento. Mas aí com exemplos já concretos, tá bom? Seguindo então agora, já falamos de base, de redução, agora vamos entrar na figura dos contribuintes, né? Pessoas jurídicas já vimos que são contribuintes, e aí agora vamos começar então para pessoas físicas. Alexandre, pessoas físicas são contribuintes também do IBS e da CBS. Regra geral, pessoa física não é contribuinte, né? Mas temos aqui as condições que a tornarão contribuinte do IVA dual, caso elas venham a se concretizar. Comenta aí, Diego, por favor. No caso da, no caso das pessoas físicas, né, via de regra, como nós tínhamos comentado, não são contribuintes, né? No entanto, eu tenho condições que podem tornar elas contribuintes, né? Então, tipo, eu tenho na locação, cessão no arrendamento, eu tenho uma questão que se eu tiver rendimentos, né, receita total, né, anual, de acima de 240 mil e, né, veja bem, e mais de 3 imóveis, né, distintos, que é uma questão que ainda vai ser discutida também na regulamentação, que seriam esses imóveis distintos em si, 3 imóveis distintos, no mesmo período, né, com base no calendário anterior, eu seria contribuinte do IBS da CBS. Né? A pessoa física seria contribuinte do IBS da CBS.
Detalhe que esse valor 240 mil é o que está na lei, a gente está tratando esse valor que está na lei, só que esse valor ele vai ser atualizado, esse valor é atualizado pelo IPCA desde o momento da publicação da lei. Então esse valor já está um pouco maior quando a gente começar a recolher IBS, CBS, certo? Então, se for no ano calendário anterior, então, eu analiso o ano calendário anterior, vou lá no ano calendário anterior e vejo, opa, eu tive uma receita maior do que 240 mil? Tive. Foi mais de 3 imóveis? Foi. Então, a partir desse ano, eu vou ser contribuinte do IBS-CBS. Certo? Salvo no caso da locação. Agora, se eu tive, no próprio ano calendário, eu tiver uma receita excedente em 20% daquele limite de 240 mil, independente de quantos imóveis geraram essa receita para mim, de locação, a partir do momento do mês em que eu atingir esse limite de 20% acima de 240 mil, que aqui seria 288 mil, a partir desse momento, daquele mês, eu seria contribuinte do IBS-CBS e já de cara, eu já seria contribuinte desse IBS-CBS no ano seguinte, né? Analisar na questão se eu tiver mais de 3 imóveis e tudo, eu já seria também contribuinte do IBS-CBS. Isso na alocação, cessão e arrendamento, certo? E se eu for para alienação, quando eu tiver na alienação se eu seria contribuinte com base nas alienações de imóveis, que eu vendo e compro imóveis, né? Se eu compro, vendo e compro, né? Eu comprei um imóvel, estou revendendo esse imóvel como pessoa física. Se forem mais de 3 imóveis dentro do ano calendário, né? Mais de 3 imóveis no ano calendário anterior, e esses imóveis estavam a menos de 5 anos do meu patrimônio, ou seja, eu adquiri esses 4 imóveis, né? Tem que ser mais de 3 imóveis. Adquiri 4 imóveis há 3 anos atrás. Logo, eu seria contribuinte do IBS a partir do ano calendário seguinte, né? Desse ano calendário eu seria contribuinte do IBS, mas se eu também no ano calendário. Então, se eu negociei no ano calendário 4 imóveis, a partir do mês em que eu negociei o quarto imóvel, eu sou contribuinte do IBS-CBS e no ano seguinte eu já sou considerado contribuinte do IBS-CBS, independente de quantos imóveis eu vender. Certo? Isso questão se esse imóvel tiver a menos de 5 anos no meu patrimônio. Né? Se estiverem mais, é muito comum contribuintes que tenham imóveis bem antigos, dos anos 60, 70, 80 e tal. E se eu vender esses imóveis, agora, esses imóveis não contam para fim desse limite para saber se eu sou contribuinte ou não do IBS-CBS. Certo? Isso quando eu compro e vendo imóveis. Se eu construir esse imóvel, se eu construir esse imóvel há menos de 5 anos e eu vendi mais de 2 imóveis construídos por mim, a partir do mês em que eu vendi o segundo, eu sou contribuinte do IBS-CBS. E no ano seguinte, eu já sou considerado também contribuinte do IBS-CBS, independente se eu estou vendendo ou não imóveis. Importante aqui também colocar que eu viro contribuinte do IBS-CBS. Então, se eu tenho imóveis alugados ou vendidos, se uma das condições, se algum dos limites eu cumprir, tanto na locação como na alienação, automaticamente também aquela outra receita que seja de locação ou de alienação também entra no bolo e eu acabo sendo um contribuinte também daquele tipo de operação, certo? Pronto. Pegando aqui só o que o Diego comentou, né? Um exemplo, nós colocamos aqui alguns exemplos práticos. Pegando esse da locação que o Diego comentou, 4 imóveis distintos, receita 260 mil no ano anterior, ok, estou equiparado a contribuinte no ano seguinte. Demais cenários, 5 imóveis, receita de 200 mil, ok, não estou enquadrado, não atingi o limite de 240. 3 imóveis, receita de 500 mil, não se enquadra porque eu ainda tenho 3 imóveis, né? Tem que ser os dois, mais de 3 imóveis e receita maior do que 240. E o gatilho no ano anterior, de janeiro a agosto, 260, mais setembro, 40. Ou seja, eu tive que faturei de janeiro a agosto 260 mil, em setembro eu faturei 40 mil, somou acumulado 300 mil reais, passei o gatilho de 20%. Então, nesse mês que eu passei o gatilho de 20% dos 240 mil, já estou aqui parado naquele mês ali, no mês de setembro. Que é apenas um exemplo, né? Tem os outros exemplos aí também, mas eu vou dar continuidade aqui até mesmo por conta de time. Com relação ao gatilho, que foi o que a gente acabou de comentar, não sei se o Sans quer fazer algum comentário aqui em relação a esses slides, Sans, de gatilho.
mas foi exatamente Não, o Alexandre, exemplo pode continuar. anterior. É. O ponto, Não, Alexandre, o tudo ponto, tranquilo. Vamos passar. ok, o ponto importante Ó, aqui de Alexandre, destacar é que desculpa, só um detalhe. pode falar. Só um detalhe, pessoal, cuidado só com os contratos futuros, tá certo? É porque naturalmente nós temos reajustes e tal, e isso pode passar facilmente, tá bom? Vamos lá. Pronto, apenas um ponto importante, que esse valor de 240 mil, ele é atualizado mensalmente pelo PCA, né? Então, o limite não vai ser 240 mil, né? O limite vai ser um pouco maior, porque ele sofre atualização mensal. Permuta, Santos. Gente, permuta, nada novo, né, no front, certo? Espero que a gente não tenha um problema futuro com a permuta, ou seja, a gente só vai tributar a torna, e é isso mesmo. Um ponto sensível, que foi até da conversa que a gente teve agora há pouco, e aí eu espero que vocês precisam anotar e pensarem, levar para a sala de aula da gente, é o quê? Se eu faço uma permuta entre partes ligadas, né, com valores de referências muito grandes entre os bens permutados, eu tenho a possibilidade e o risco do fisco arbitrar e me tributar, mesmo não tendo torna. Essa é uma questão que eu deixo aqui para vocês pensarem. Deu para entender a pergunta, né, gente? Professor, pode repetir, por favor? A pergunta é assim: não mudou nada na questão da permuta em relação ao imposto de renda, é o que é hoje. Tributa só a torna e se preserva o valor quando as permutas são iguais. Porém, vamos imaginar que a gente faz uma permuta entre partes ligadas, coligadas, de acordo lá com o artigo 5º, onde o valor de referência que o fisco vai dar é muito distante uma da outra. Eu teria o risco de uma desconsideração da permuta e tributar a diferença? Sim ou não? Esse aí é o dever de casa de vocês, porque esse é um ponto delicado que o fisco pode voltar a querer tributar, né, com a forma, até com aquele parecer normativo número 4, essa diferença, tá certo? Então, muito cuidado. Valor de referência. Ó, Vamos lá, é, Diego. ó, né, como nessa legislação, né, até para fins de diminuir a carga tributária, como a gente comentou lá em cima, se não tivesse ajustes, crédito e todo esse aparato aqui na lei, a gente teria uma carga em torno de 15,9, né? Então, pensando em também ajudar o setor a não ter um aumento tão gradativo assim na sua carga tributária, né? Também por implementado questão de ajustes de redutores de ajustes, melhor dizendo, redutores de ajustes, certo? Que aí eu vou ter esse redutor de ajuste, eu vou ter duas formas de calcular ele, podemos chamar assim, né? Eu posso ter um redutor de ajuste com base no valor da aquisição, né? E aí eu vou ter uma separaçãozinha de imóveis que eu já tinha antes de implementar até 31 de 2 de 2026, imóveis que eu já tinha no meu patrimônio totalmente construídos, imóveis que estão em construção, que aí eu vou ter uma separação do valor de ajuste, que seria o valor do terreno, né? Que inclusive está mudando até o termo agora na PLP 108, né? E os custos que eu tive para construir aquele imóvel, né? Aí esse seria o valor, o redutor de ajuste, né? Ou o valor de aquisição do imóvel, que seria quando eu tivesse adquirido o imóvel, né? Numa compra e venda, né? Eu tenho essa questão do valor de ajuste, só que eu também vou ter do outro lado lá um termo que o Santos usou bastante aqui, que é o valor de referência, que é um valor que a Receita Federal vai dizer que quanto vale meu imóvel. Entendeu? Ela vai usar isso com base em determinados critérios, como o preço efetivamente praticado no mercado, informações de ente público, dados de serviços cadastrais, né? Então a gente vê que basicamente é o valor que o mercado tá praticando para aquele tipo de imóvel. Ela vai criar um valor de referência para esse imóvel que vai ser divulgado, né? E eu vou poder, né? Eu vou poder aqui para fins de redutor de ajuste escolher na prática. Eu vou querer usar o meu valor de redutor de ajuste, de aquisição, ou valor de referência, porque eu posso chegar num valor de redutor de ajuste, a depender de quando foi que eu adquiri esse imóvel, né? Embora esse valor de reajuste ter que ser atualizado pelo IPCA, eu posso chegar num valor menor que o valor de referência. E aí eu posso usar, inclusive, para fins de redutor de ajuste, esse valor de referência.
E o que é esse redutor de ajuste? Ele é simplesmente um valor em que eu diminuo a minha base de cálculo. Eu vou chegar numa base de cálculo, né? Aí depende daquilo que a gente apurou, de fornecimento, de pagamento e tal. E sobre esse valor, sobre a base de cálculo, eu vou diminuir esse com base nesse redutor de ajuste. Eu vou aplicar e reduzir a minha base de cálculo, certo? E aí, um detalhe. Na lei, né, a gente tem uma série de questões do redutor de ajuste, que é, se eu tivesse operações entre contribuintes, o redutor de ajuste ele vai passando de um contribuinte para outro. Então, eu sou uma imobiliária, comecei eu tive esse período de transição, né, onde eu gerei um valor de reajuste, um valor de ajuste, vendi para outra imobiliária em 2028, por exemplo. Esse valor de ajuste, né, esse valor de ajuste compõe o valor de ajuste da outra imobiliária, acompanha. No caso, se ele só na lei hoje, na lei 214, só tem essa possibilidade, porque ele diz que se for em demais casos, e por exemplo, se eu vender para uma pessoa física, por exemplo, o valor de ajuste ele é extinto. Então ficava parecendo que se eu vender de uma pessoa física, não estava claro isso na lei, se eu vender de uma pessoa física para uma pessoa jurídica, a partir daí, se a pessoa física comprar e depois ela revender para uma pessoa jurídica, eu já não teria mais valor de ajuste, né? Um redutor de ajuste. Eu já não teria esse redutor, entendeu? E aí eu só comento aqui que a gente tramitando, né, a PLP 108, aonde é a PLP do Comitê Gestor, só que ela também está trazendo, né, alterações nessa própria lei complementar. E uma das alterações é essa questão do valor de ajuste, que vai ter o retor de ajuste, que ele vai estar explícito que compra de pessoas jurídicas eu vou ter esse valor de ajuste. E nas pessoas jurídicas eu teria a questão do valor de ajuste também, com a impossibilidade de tomar crédito, tomarem crédito das outras operações deles, né? Não, pessoal, aqui vamos passar, porque eu acho que o Diego já explicou tudo num slide só, tá, gente? E a gente está com tempo curto. Vamos lá, para gente terminar na hora. Pode passar, Alexandre. Isso. Mas quer só comentar, Diego, sobre o Esse redutor comentário aqui, social? além do valor do ajuste para imóveis residenciais novos, eu também tenho valores de redutor social, né? Que é 100 mil do valor da alienação. Isso é aplicado apenas uma vez. Então, se é um imóvel novo, eu vendo, aplico uma vez, se eu revender, eu já não tenho esse redutor social. De 100 mil para imóveis, 30 mil para lotes residenciais. E no caso do aluguel, né? Aluguel de imóvel residencial, eu tenho um redutor social de R$ 600 mês do valor da locação. Pode passar. Pessoal, rapidamente, tá certo? Que o tempo foi consumido. A gente tem aqui um ponto para vocês lerem com muita calma. O que é? Como é que vai ficar os nossos estoques que tem, por exemplo, composto até agora, até o começo da reforma, que é 2027, né, por assim dizer. Fixação, tá, gente, do valor do imóvel de duas maneiras, certo? De acordo, né, com o valor de referência que o governo traz, ou o seu imóvel corrigido pelo IPCA. Essa conta é o negócio que vocês vão ter para fazer, que é fundamental. Então, é sentar com o seu cliente, ou vocês que são meus clientes, e já começar a preparar essa mensuração de valor. Considerando que, se o valor de referência não sair a tempo, você pode fazer um laudo e contabilizar, não, e avaliá-lo para fins de venda. O redutor de ajuste não vai impactar na contabilidade, certo, gente? Nem o valor de referência. Vamos lá, Alexandre. Eu pontuar, Diego. Aí aqui no caso do regime de transição, né, para quem é RET, né, eu vou ter eu vou ter a possibilidade de continuar recolhendo naquela alíquota que a gente já conhece, apenas vou ter a substituição do PIS e da COFINS pelas alíquotas de CBS, né? Certo? Aqui 2,8 no normal e 0,3 no programa Minha Casa Minha Vida, aonde eu vou ter essa opção de fazer de recolher para os imóveis dos pedidos que foram efetivados até 31 de 12 de 2028,
forem efetivados os pedidos do RET, eu vou poder recolher até acabar o empreendimento, né? Até vender todo o empreendimento. Eu vou ter essa possibilidade de recolher ainda nesse regime simplificado, por esse valor simplificado, mesmo que a reforma esteja já em andamento, né? Isso, regime de transição. Então, aí no regime de Pode transição, passar, Alexandre. Pode ir, Pode Diego. Pode ir, Diego. no regime de transição, né, eu vou ter também a possibilidade, né, eu vou ter a possibilidade de escolher um regime simplificado que era a alíquota do IBS-CBS a 3,65 do valor da receita, né? Tanto para locação e para incorporação imobiliária, né? Como eu coloquei, a gente tem a possibilidade de continuar com IBS-CBS, ou com o valor daquela alíquota, só que a IBS-CBS reduzida, e, claro, com a vedação de créditos e redutores aqui. Então, aqui, se eu optar por esse regime especial nesse momento de transição, eu não vou poder apurar créditos, né? E nem vou poder aplicar os redutores de social e nem de ajuste. Ok, Alexandre. Muito bom, Diego. Pronto. Vamos lá. Pode ficar à vontade, Santos, para comentar questão de regime de transição. Agora temos só os exemplos Não, finais. não, vamos fazer o seguinte, como a gente vai tratar e vai passar para o pessoal esse material, que eu entendo que ele é didático. E eu queria mostrar realmente são os demais, o tempo acabou passando muito, muito tempo, sobre planejamento tributário, tá? Bom, pessoal, vamos aqui para as questões de planejamento tributário relativos ao que se faz hoje, né? E o que se pode fazer, trazendo para quem ouviu aquela questão do CAF. O que é que acontece aqui? Nós temos um sócio 2, certo? Que tem 4 imóveis locados por 250 mil e um imóvel próprio, que é esse que eu coloquei só para dizer que ele tem 5 imóveis, tá? Porque a gente também não sabe o que é imóveis distintos. Primeira questão é saber se ele integralizaria ou não esses imóveis numa holding qualquer, na holding imobiliária. Pontos a serem feitos. Verificar a tributação dele na pessoa física, é necessário, certo? Vis-à-vis as despesas dedutíveis, certo? Então, agora não dá mais para jogar um imóvel dentro de uma holding e pensar que está tudo certo, não, tá? Então, o primeiro aspecto é esse aqui, do quadrinho, onde tem imóveis de S2. Vindo aqui para o espectro da holding, a gente vê que a holding tem 2 sócios, S1 e o S2, tá? E aqui um sócio S3. 2 pontos aqui que são muito, muito delicados em relação a isso aqui. O primeiro é que você vê que na SPE 1, tá, tem as participações deles, mas na S1 nós temos uma SCP cujo sócio A e B participam e tem 25% cada do resultado. Quando a gente tem essa consideração, um lucro superior ou igual a 25%, a parte passa a ser controlada, passa a ser parte relacionada. E aí volta todo aquele movimento, tá, gente? Se a distribuição de lucro ou se aportes e serviços são realmente tributados ou gastos, né, indevidos aos sócios da SCP, que eu me refiro aos sócios participantes, não possam ser tributados em razão das constrições do IVA que tem no artigo 5º. Então, esse é o ponto aqui de atenção nesse planejamento. Esse planejamento aqui, a gente também traz, pode passar, Alexandre? A gente traz também um planejamento, por favor. A gente traz também um planejamento, gente, que tenta combater aquele planejamento que eu mostrei para vocês no começo da apresentação. Aqui é a empresa AB, tá certo? Tem 10 imóveis e um segmento de locação. Ela quer fazer um empreendimento imobiliário, então faz uma cisão, né, uma cisão total, transfere os imóveis aqui para a empresa A, que fica no lucro presumido, com os 10 imóveis, e a empresa B segue com a locação. As duas empresas, elas são, no nosso exemplo, empresas realmente distintas, cada um tem a sua estrutura, não tem confusão patrimonial. Nesse ponto aqui, gente, o que é que eu acho e coloco para vocês como um questionamento? Vocês acham que esse planejamento tributário se sustenta ou não? Ou é um planejamento fraudulento? Tá, gente? Essa é a grande questão. Tá? Então, a meu ver, se não tiver nenhuma patologia, ou seja, nenhuma precificação errada de imóvel,
essa empresa a empresa A não ser só uma empresa veículo, uma empresa falsa, para mim esse planejamento é o que se sustenta hoje, ao contrário daquele que eu mostrei para você no CARF, no começo da apresentação. Então tá aqui, estou entregando um produtinho, certo, para vocês, mas as questões como societárias e as motivações dos negócios, eles têm que estar muito bem claros para a autoridade fiscal não desconfigurar o planejamento, tá? Vamos lá, Alexandre. Ok, era isso, Santos. Ficamos agora sem tempo para as perguntas, né? As perguntas que não vamos conseguir responder, mas se quiserem deixar aí no chat as perguntas, a gente vai respondendo no e-mail, né? A gente está com acesso aqui, quando a gente for encaminhar o e-book, logo após o webinar, a gente vai estar encaminhando o e-book para todos os inscritos, né? No e-mail de todos aqui cadastrados. Se tiverem perguntas também, fiquem à vontade, a gente também iremos responder também por e-mail. Pronto. Gente, pontos urgentes aqui para a gente encerrar. Peço mil desculpas pelo tempo, realmente eu sou errado, tá? Mas as questões da reforma tributária no setor imobiliário, elas transpassam certos tributos. O que é que a gente considera muito importante? Revisão contratual urgente, com as cláusulas que estão ali colocadas, porque a gente pode ter base de cálculo já acontecendo e não sabe. Ver as questões de reestruturação societária de SCP e SPS, porque hoje tem um modelo que provavelmente pode ter o caso de você ter que descapitalizar, tirar a empresa, desmobilizar, tirar os imóveis dentro da empresa. Então, revisem isso, revisem as sucessões, porque não vai dar tempo, mudar ano que vem. Fazer muitas simulações tributárias, contadores e advogados comecem a fazer já, e ter muito cuidado com a governança digital, que é o quê? Toda essa documentação necessária para você comprovar os valores de ajuste e valores, os redutores de ajuste e de valor de referência, tá? Ok, gente? Agradeço demais a presença de vocês. Eu vi aqui uma perguntinha, mas realmente já deu aqui 2 horas, a gente não consegue avançar mais, mas nós responderemos todas as perguntas que foram feitas, tá certo? Por e-mail, tá bom? Espero que tenha sido esclarecedor. O tema é muito árduo, mas nós vamos lançar um curso brevemente, aí no próximo mês ou no seguinte, detalhando tudo que nós falamos aqui, como se um capítulo fosse, certo? Inclusive mostrando para vocês estruturas societárias que se sustentam, tá bom? Agradeço demais. Uma boa noite. Boa noite a todos. Em seguida, a gente vai estar encaminhando aqui, como já comentei, o nosso e-book, tá? Para todos os inscritos. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.